Olá, buscadores! Estamos iniciando mais um episódio do programa Investigações sobre Viver e hoje o tema Fundamentos da Filosofia Esotérica, segundo Helena Blavatsky. Então eu trarei citações de Blavatsky e comentários, obviamente, em cima de suas citações. Então, não sou eu que trago essas informações, a própria autora. E onde a gente pode encontrar esse material? Acho que é importante, Quem quiser saber a fonte e até se aprofundar, até porque eu não irei abordar o livro na íntegra. Eu extraí alguns tópicos, os tópicos iniciais que eu considero mais essenciais. Então, publicado pela Editora Teosófica, o livrinho Fundamentos da Filosofia Esotérica. Esse livro, ele foi todo compilado, ele não é um livro publicado, não foi um livro publicado enquanto Blavatsky estava entre nós, Ela não escreveu esse livro nesse formato propriamente dito. Ela escreveu outros livros, os principais, Doutrina Secreta e Isis Sem Véu, e 3 semanas antes dela desencarnar, haviam alguns estudantes muito próximos a ela e que talvez ela, provavelmente já sabendo que ela estava no final de sua jornada terrena, ela estava naquele período, ela estava mais acessível, ela dava algumas dicas de estudo, esclarecia alguns pontos que de fato não são tão simples da gente compreender indo direto nesses livros maiores, porque eles são muito volumosos, falam de muitos assuntos. E para nós que somos ocidentais, principalmente a Doutrina Secreta é um livro orientalista. O seu principal embasamento são nas tradições do Oriente, especialmente tradições indianas. Não só isso, claro, faz referência a outras tradições, faz referência aos gregos, ao cristianismo e etc. Mas a principal base, os principais conceitos apresentados principalmente na Doutrina Secreta, que é a sua obra mais volumosa e mais conhecida também, é de cunho orientalista. Então, para nós que não temos esse background da cultura oriental, por isso que a sede internacional da Sociedade Teosófica fica na Índia e é onde tem metade dos membros do mundo da Sociedade Teosófica estão na Índia, Por quê? Porque para eles já é algo mais simples, Então eles crescem já ouvindo sobre karma, sobre reencarnação, sobre reencarnações de Vishnu e etc, sobre esses temas que para nós são novidade, para muitos de nós são novidade, alguns de nós estamos mais familiarizados, outros menos. Então, Blavatsky, no final de sua vida, ela trouxe algumas ferramentas para ajudar os estudantes a assimilar todo aquele conteúdo que ela deixou em vida. Lembrando que, além dos livros, ela também escrevia muitos artigos. Então, na editora nós estamos gradualmente publicando em língua portuguesa os escritos compilados, os collected writings de Helena Blavatsky, que são artigos que ela publicou. E são, se eu não me engano, 14 volumes de 600 páginas, 800 páginas. Então, assim, é muito material, Bom, então ela deixou algumas ferramentas para facilitar. Uma delas é um livro muito conhecido, que é A Chave para a Teosofia. Muitos já ouviram falar, a maioria já deve ter tido contato com ele, Mas esse livro ele não é tão conhecido, assim, eu não vejo o pessoal comentando tanto, sobre fundamentos da filosofia esotérica. E particularmente, de minha parte, eu considero ele o melhor livro para a pessoa começar a entender o pensamento de Blavatsky. Melhor que A Chave para a Teosofia? A Chave para a Teosofia é maravilhoso. Inclusive, a gente tem um podcast da editora onde eu comento todo o livro na íntegra, Esse podcast está disponível no Spotify e outras plataformas, onde eu faço 68 episódios comentando cada trecho do livro. A Chave para a Teosofia é maravilhoso, mas também é um livro um pouquinho maior, claro, já traz uma síntese da Doutrina Secreta e de Isis, mas ele é um livrinho maior do que o Fundamentos, e também já vai navegando por vários assuntos. O Fundamentos da Filosofia Esotérica, então, ele apresenta somente a essência do sistema que Blavatsky apresenta, que a gente chama de filosofia esotérica ou teosofia. Usar a palavra teosofia, às vezes, pode ser inapropriado, porque nós falamos, é comum a gente dizer assim, o que a teosofia fala sobre isso? A teosofia não fala nada, porque a teosofia não é uma pessoa. E a teosofia também não é um sistema de regras,
A teosofia é uma sabedoria viva, como diz o próprio Blavatsky, né? A teosofia é altruísmo, como ela definiu, né? Então é a percepção da própria realidade. A teosofia, ela vai além do que está nos livros. O que nós estudamos são comentários de autores, alguns muito mais em contato com essa teosofia, com muito mais entendimento sobre o que seria essa teosofia do que nós, com certeza, é o caso de Blavatsky. Mas não necessariamente o que ela escreveu seria essa tal teosofia, né? Por isso, alguns estudantes nacionais e internacionais da Sociedade Teosófica também apresentam, quando falam dos textos de Blavatsky, o sistema de filosofia esotérica de Helena Blavatsky, né? Por quê? Porque outros autores, mesmo autores vinculados à história da Sociedade Teosófica, muitas vezes apresentam o mesmo sistema, mas com algumas diferenças, né? Então, você tem como Blavatsky apresentou. Ela apresentou dessa maneira. Aí, se você vai estudar nas raízes do hinduísmo, talvez lá esteja apresentado os mesmos tópicos, mas de maneira um pouco diferente. Talvez você estudar um outro autor, vai ser um pouquinho diferente. E assim por diante, tá? Mas para quem, então, resumo, para quem quer entender o sistema de filosofia esotérica da maneira que Blavatsky apresentou, esse livro é a essência, tá? Justamente porque ele foi compilado em cima das dicas de estudo que a Blavatsky apresentou para o coronel Robert Bowen 3 semanas antes de desencarnar. Então foi assim um contato muito próximo que o coronel Bowen teve com ela, né? E ali ele conseguiu, né, desenvolver. E, inclusive, essas anotações, elas estão na íntegra no final do livro. Tá? Tem aqui um apêndice, o apêndice A, chama-se A Doutrina Secreta e Seu Estudo. E tem as anotações do Bowen na íntegra. Então isso aqui é um material valiosíssimo, né? Isso aqui é ouro para qualquer estudante de teosofia. Eu não vou me aprofundar nas anotações do Bowen, até porque eu já tenho uma apresentação onde eu falo só sobre isso e está disponível no canal Supre. Então o canal da TV Supre no YouTube está disponível essa apresentação, onde eu falo só sobre as anotações dele, né? Mas tem um tópico que eu gostaria de comentar antes de começar, né? Que ele diz assim, ele não, né? A Blavatsky diz e ele anota. Ela diz assim, que é pouco mais do que inútil procurar estudantes, o que a gente entende como estudantes avançados da doutrina secreta, ela está falando do estudo da doutrina secreta, né? Em busca do seu ponto de vista. Porque ela diz que, mesmo que esses estudantes avançados, entre aspas, né, façam isso, compartilhem, né, o seu entendimento do que seria a doutrina secreta, eles só poderiam fazer de maneira exotérica, externa. Esse entendimento de cada um, ele é externo, ele ainda não é esotérico. Pode ser esotérico para a pessoa, mas no momento que ele vai falar, ele não consegue, né? A gente não consegue transmitir o que é esotérico. Está além das palavras, né? Então, ela chama a nossa atenção para a importância, né, de compreender o seu sistema de filosofia esotérica, ou a teosofia, do desenvolvimento do nosso próprio discernimento. Certo? Então, em resumo, o que eu vou fazer aqui são comentários, mas não fiquem satisfeitos só com o que eu vou falar aqui, né? Vão na fonte, leiam as fontes e tirem suas próprias conclusões, né? E claro, obviamente que ouvir outras pessoas que estudam, óbvio que tem a sua utilidade. Blavatsky não nega isso, depois no final ela diz, né? Não, isso tem sua utilidade, né? Mas não é... Não, desde que a gente entenda que é isso, né? Que é algo ainda externo, que ainda não é a essência. A essência da teosofia a gente só consegue assimilar através da percepção direta, né? E para isso a gente precisa desenvolver nosso próprio discernimento. Eu falo isso porque eu já ouvi de estudantes de teosofia a pessoa dizendo assim, eu durante muitos anos, eu ouvi isso de um membro antigo da Sociedade Teosófica, o cara dizendo assim, durante 30 anos eu fiquei muito inibido na minha loja teosófica a falar minha opinião, porque tinham tantos estudantes incríveis e palestrantes, escritores, que eu achava que o que eles pensavam era mais qualificado do que eu pensava, né?
E segundo Blavatsky, isso é um erro, né? Então, é óbvio que você vai ouvir os estudantes, ok, né? Mas você tem que desenvolver o seu discernimento. Isso faz parte do processo interno, né? Que ela chama de Jnana Yoga. Ela fala sobre isso, né? Então, que o teosofista, o estudante de teosofia, é um Jnana Yogi. Né? E a Gnana, ou a gnose, ela é uma percepção direta da realidade. Não é puro intelectualismo, não é pura memorização de textos. Mas, dito isso, vamos ao texto. Vamos ao texto e seus comentários, né? Bom, então eu me foquei na apresentação nos temas iniciais do livro. Tá? O livro começa falando sobre a lei una fundamental, que eu já vou comentar sobre ela. Depois ele fala sobre 4 ideias básicas, 3 proposições fundamentais, e depois ele segue, né? Tem mais outras 3 proposições, tem 6, como é que ele chama aqui? Tem o resumo da Isa Sem Véu, tem outros tópicos que eu não vou abordar, talvez se sobrar tempo eu dou uma palhinha, né? Tem 3 novas proposições, 5 fatos comprovados, o livro segue, né? Mas justamente eu quero focar na essência, por quê? Porque Blavatsky diz, nas dicas dela de estudo, que é muito fácil a gente se perder nesse mar de informações que a literatura teosófica nos traz. Né? Porque justamente a obra dela eu vejo quase como uma enciclopédia esotérica, assim, é quase como um grande... Tem inclusive, né, um livro que é o Glossário Teosófico, né? É isso, né, um grande glossário, porque fala de todos os assuntos. Né? Você quer saber a vida após a morte, aí tem um monte de coisa sobre isso. Quer saber sobre karma, aí tem um monte de coisa sobre isso. Né? Sobre a alma humana, sobre Deus, sobre... enfim... Né? Todos os assuntos, você tem um mundo de informações. E é muito difícil, é muito fácil a gente se perder nesse mar de informações, né? E acabar ficando ali naquele estudo mais de curiosidade. Isso é comum. Tem um livro da Annie Besant, inclusive, muito bom sobre isso, que é o... Pseudo-ocultismo, semi-ocultismo, né? Ocultismo, semi-ocultismo e pseudo-ocultismo, um livrinho bem pequenininho da Annie Besant, também publicado pela editora Teosófica, que é muito bom. Que ele traz conceitos que Blavatsky fala, né? Que o que seria, né, o pseudo-ocultismo? É quando a gente fica nessa coisa só por curiosidade. Né? Eu quero ver meu futuro. Né? Ela fala das ciências ocultas, né? Blavatsky fala sobre isso, as ciências ocultas, como, né, o tarô, a astrologia, etc. Ela não condena essas coisas, né? Existem e, se aplicadas de maneira correta, funcionam, etc. Mas tem o risco da gente acabar ficando só na curiosidade, né? A gente quer matar o que eu fui na vida passada, né? O que vai acontecer no futuro. E aí você fica naquele estudo, ok, né? Tem uma certa utilidade, mas não vai na essência. Então ela diz, né, na sua obra Ocultismo Prático, principalmente, em outras obras ela leva para esse caminho também, ela fala que a gente tem que focar, que o verdadeiro estudante de teosofia ele tem que focar no Atma Vidya, que é a ciência da alma. Né? Porque, ok, tem um monte de coisas interessantes, assuntos interessantes para a gente matar a curiosidade, e a gente vai andar por eles, né? A gente vai navegar por eles. E não tem problema, desde que nós estejamos conectados com a essência, que é esse Atma Vidya, que é essa sabedoria da alma, né? Essa sabedoria de Atma, que é para onde Blavatsky nos direciona. Então, para isso, segundo ela, esses pontos fundamentais aqui, eles têm que estarem muito claros na mente do estudante e presentes em cada momento que ele for estudar. Se em algum momento ele perde isso aqui, ele acaba... Aí fica no estudo mais de curiosidade mesmo, né? Fica aquela coisa mais de intelecto, né? Aí perde a essência, desconecta. Mas vamos a eles então, né? A lei una fundamental. Então diz ela, a filosofia esotérica enfatiza que existe uma realidade única por trás do multiaspectado mundo das nossas experiências, a fonte e a causa de tudo que foi, é e será. Esse tipo de parágrafo, né, eu gosto desse livro aqui, porque assim, ele é pequeno, mas ele não é exatamente rápido nem simples de estudar, né? Porque esse é um parágrafo curto
mas que a gente tem que fazer uma pausa, né? Não dá pra gente passar por ele como se fosse qualquer coisa. Olha só, então, existe uma realidade única. E ela vai bater muito nesse ponto. Quando a gente for a gente vai perceber, né, conforme a gente passar pelas 4 ideias básicas que ela apresenta, e as 3 proposições fundamentais, a gente vai ver que, na verdade, as 4 ideias básicas estão ainda remetendo a essa lei una. Esse é o principal ponto. Esse é o ponto central. O pensamento teosófico, ele se assemelha ao que os gregos chamavam de monismo. O que é um monismo, né? Ou, nas tradições da Índia, as quais, né, a literatura teosófica está extremamente relacionada, ao que se chama de pensamento não dualista. Aí tem várias tradições não dualistas, né, como a Advaita, enfim. Ou, mais recentemente, né, o que se chama de panteísmo. Então, que seria essa divindade na natureza, essa divindade que existe em tudo, está presente agora, em tudo, né? Então, Deus não é, como diz Blavatsky, na capa do glossário teosófico está dizendo assim, né? Que Deus não é, o pensamento teosófico rechaça a ideia de um Deus antropomorfizado extracósmico, né? O que seria extracósmico? É tipo, nosso planeta está aqui, nosso universo está aqui e Deus está lá olhando. Está lá olhando, julgando e criando. Então, o pensamento teosófico rechaça isso. Para o pensamento teosófico, tudo é uma coisa só. É uma vida só. E, para a nossa mente, isso é muito difícil de assimilar. Né? A gente até entende, claro, a gente consegue entender intelectualmente esse conceito. Ah, ok, tudo é uma coisa só. Mas, assimilar isso em um nível no qual a nossa vida, todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, eles partem dessa ótica, desse pressuposto, ao menos eu né, na minha prática, não acho tão simples. É algo que a gente fica anos, né, digerindo isso, porque em cada situação da nossa vida cabe aplicar esse princípio. Por exemplo, nós estamos aqui hoje, né? Tem uma cigarra lá fora fazendo barulhinho, tem aqui as cadeiras, tem vocês, tem eu. Né? Na verdade não tem nada disso, porque nós somos a mesma vida. É como se esse cabeludo aqui que vos fala fosse um eco da própria mente de vocês. Já pararam de pensar sobre isso? É como se nós estivéssemos navegando no nosso próprio subconsciente. É como se fosse um sonho. Quando a gente sonha, né? Eu gosto muito acho que foi... agora eu não estou lembrado. Eu não lembro agora se foi o Sadhguru ou se foi o Yogananda. Os dois são maravilhosos, né? Eu gosto dos dois. Que ele diz assim, esse mundo aqui, ele não é tão surpreendente assim. Quando a gente sonha, a gente cria um mundo igual esse. Né? Já repararam nisso? Eu já tive sonhos tão realistas. E às vezes eu consigo ficar consciente no sonho, eu sei que eu estou sonhando, né? E eu fico até surpreso, assim, nossa, como é realista, e eu estou sonhando. Né? E eu fico olhando os detalhes das coisas. E a gente sonha com pessoas, a gente sonha com situações, a gente às vezes sonha que está em outro país, que está em outro lugar, que está no passado, que está no futuro, sei lá, a gente sonha um monte de coisa, né? Conversa com as pessoas. E quando a gente acorda, a gente sabe que foi um sonho. Né? Quando a gente acorda e diz, não, ok, nada disso aconteceu. Tudo isso aconteceu dentro de nós. Só que, dizem, né, então, os místicos e vários pensadores, né, os próprios gregos, né, Platão falava sobre isso, né, sobre essa reminiscência, né, essa sabedoria que nós tínhamos quando vivíamos nas estrelas, né, ele fala de uma maneira até poética, e quando a gente vem para cá, a gente esquece. Então aí tem a alegoria da caverna, né, que leva nessa direção, né? Então nós estamos vivendo olhando sombras, né, olhando projeções de nós mesmos, porque nós somos um só ser. Nós somos aparentes fragmentos de uma mesma vida. E com certeza
acredito que pouquíssimas pessoas que conseguiram assimilar esse conceito de maneira integrada, né, com seu ser, com sua vida, com sua existência, certamente são os grandes santos, né, que a gente estuda na história da humanidade, né, as pessoas que... Porque a pessoa que assimilou isso, ela já se torna incapaz de ferir uma outra vida. Porque não existe outra vida. Essa vida é ela. É um outro aspecto dela. Tem até aquela tirinha, né? Eu já vi, né? O monge e o discípulo, né? Aí o discípulo, mestre, como aceitar os outros? Aí ele responde, não tem outros. Né? Não tem. Essa que é a questão, essa que é a chave, né? Uma das chaves, né? Da nossa compreensão. Bom, eu falei sobre o monismo e sobre o panteísmo e sobre o não dualismo, né? Eu trouxe, enfim, não estou fazendo, parece que estou fazendo merchan da editora, né? Eu trabalho na editora, mas não é, que eu quero dar ferramentas, né? Para quem quiser se aprofundar no assunto, e tem, né? Tem ferramentas. Então tem, na revista Sofia, número 105, tem um artigo de minha autoria, inclusive, que eu falo sobre esses assuntos, né? E, inclusive, tem uma apresentação também no canal Suprem sobre esse tema. Acho que a divindade da natureza, o pensamento de Spinoza, Blavatsky e panteísmo, né? Tá no canal Suprem também, né? Então tá disponível para quem quiser se aprofundar nisso, né? Porque é muito interessante isso. Quando a gente começa a entender a essência do pensamento teosófico, o pensamento teosófico é não dualista. Parte daí. Então, para Blavatsky, e aqui nos itens que eu trouxe nós veremos isso, espírito e matéria são faces da mesma moeda. São a mesma coisa, né? Então, existem tradições na Índia, tradições maravilhosas, inclusive. Até estou preparando uma apresentação sobre o jainismo, por exemplo, que é incrível, maravilhoso. Mas ele é dualista, né? Ele vê espírito e matéria como coisas separadas. E várias tradições são assim, né? Eu diria até que o próprio cristianismo é assim, né? Pensamento cristão, né? Então ele vê a questão do sagrado e do profano. Então é um pensamento dualista, como se, né, a nossa vida aqui e a nossa vida sagrada fossem coisas separadas. Para o pensamento teosófico é a mesma coisa, o que implica alguns pontos que em breve eu vou comentar. Então, depois do princípio uno fundamental, né, Blavatsky parte para falar sobre 4 ideias básicas, que estão extremamente conectadas com o que eu acabei de falar. Quais seriam essas 4 ideias básicas? A unidade fundamental de toda a existência. Um ser. Isso aqui é muito importante, né? Eu vou ficar martelando nesse tópico, porque é o tópico que a Blavatsky fica martelando, né? Então, estou só me referindo ao pensamento dela. A Blavatsky diz, vou fazer uma pausa aqui, depois eu já volto para o princípio. A Blavatsky diz que o budismo, né, de todas as tradições, o pensamento teosófico, né, pode ser relacionado com qualquer religião, qualquer tradição, né? Todas as tradições têm sua parcela de teosofia, digamos, né? Mas ela diz que o budismo seria o mais parecido com o que ela apresenta como teosofia. Só que aí tem uma coisa que eu sempre me chamou atenção, né? Tem um ponto que sempre me chamou atenção, que Blavatsky fala muito em Atma, que para os hindus, né, seria a alma. E para os budistas, o budismo é uma tradição anátoma, né? Então não tem alma. Para o budismo não tem alma, né? Tudo é uma coisa só. E aí eu comecei a perceber que onde que, né, o pensamento teosófico e o budismo se encontram no fato de que a gente fala em alma, mas para Blavatsky essa alma não é individual, né? E em breve ela vai falar sobre isso também, né? Na correlação desse um ser, ou dessa alma universal, desse único ser, com as nossas almas, que na verdade não estão desassociadas da única que existe, né? Na verdade são expressões, são como pontos de vista. É como se fosse, eu costumo dizer, né? É como se fossem diferentes pontos de vista do mesmo observador. Só tem um observador, né? Na natureza, como ela diz no tópico anterior aqui, aparentemente, né, multifacetada,
Então, é como se fosse um prisma, né? Você projeta uma luz no prisma e ele reflete vários raios luminosos, né? Essa luz se divide, mas a fonte é a mesma luz. E a essência é a mesma luz, continua sendo a mesma luz. Ela só mudou de direção. Esses somos nós. E não só nós, né? Tudo que existe, né? O reino animal, o vegetal e assim por diante. Então, voltando. A unidade fundamental de toda existência, um ser, que possui dois aspectos. Então, essa é uma outra chave do pensamento de Blavatsky. Possui dois aspectos. Não são duas coisas separadas, mas possuem dois aspectos. E isso a gente vê na manifestação. Esse é o princípio da manifestação. Que são um positivo, que ela chama de espírito ou consciência. Para Blavatsky, espírito e consciência são exatamente a mesma coisa. A maneira, claro que aí, se nós pegarmos outras definições de espírito, outras definições de consciência, aí vai ter diferença, né? Mas na concepção de Blavatsky é a mesma coisa. O espírito é justamente o ser consciente, a nossa capacidade de ter consciência de onde estamos, né? Então essa nossa capacidade de estar aqui agora e entender que estamos aqui agora e refletir sobre o que estamos vendo, sobre o que estamos ouvindo, né? Essa nossa capacidade incrível de contemplar a existência. Nós somos possivelmente o único ser, né, do planeta Terra que pode observar a existência e refletir sobre ela, né? Como se fosse um espelho, né? Então a gente observa e consegue buscar o entendimento do que a gente está vendo. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Uma capacidade maravilhosa. E, segundo ela, isso é a essência do espírito. Então o espírito ele não é um fantasminha, né? Algo nesse sentido, né? É algo sem forma, né? Não é algo que tenha forma. Para Blavatsky, o espírito não tem forma, né? Esse aspecto positivo, ele aí tem os três aspectos do Logos, né? Basicamente vontade, amor e sabedoria. Esses são os três aspectos, né, da nossa essência, do que nos move. E o outro aspecto negativo seria a substância, ou a forma, ou a argila. Aí no livro, eu não coloquei aqui, né, para não ficar muita informação, mas no livro ela traz uma citação do Shankaracharya, né, que é um grande pensador indiano, um grande pensador indiano e tal, que dizia assim, né, não importa a forma que se dê à argila, continua sendo argila. Né? Então, nós somos como, inclusive no próprio mito, né, judaico-cristão, dito isso, né, a gente o que Deus nos molda, né, através do barro. Então está fazendo uma referência a isso, né, a essa matéria. Nós somos moldados com a matéria que tem nesse planeta. Muitas vezes a gente se vê separado do planeta, né? A natureza, a gente fala na natureza, a natureza do nosso planeta. Aí a gente pensa nas árvores, claro, que também são parte da natureza, mas nós também somos parte da natureza, né? Nós não somos alienígenas que caímos aqui pelo disco voador, né? Nós nascemos aqui, a matéria do nosso corpo foi moldada aqui. Nós somos uma vida conectada com a vida desse planeta. Ou nós somos a própria vida do planeta, uma manifestação da vida do planeta, né? Então, quatro ideias básicas, né? A segunda ideia básica, tudo está vivo. Então, no pensamento de Blavatsky, aí vai contrariar um pouquinho, né, o que a gente entende no pensamento científico, né, o que a gente aprende na escola. Então, que você tem matéria animada e matéria inanimada, né? O que estaria vivo e o que não estaria vivo. Obviamente, a gente tem, né, matéria biológica, matéria não biológica, ok. Mas para Blavatsky, tudo está vivo. Né? Tudo é uma vida só, como ela já disse, e tudo está vivo, não existe matéria morta. E se nós analisarmos, porque, claro, na prática, para o nosso pensamento objetivo, prático, de sobrevivência nesse mundo, ok, eu olho para essa cadeira e essa cadeira está parada, né? Então, um pensamento prático, essa cadeira não tem vida, digamos, né? Porque ela está parada, ela não se move,
Se ela começar a se mover sozinha, a gente fica preocupado, né? Mas a princípio ela está ali quietinha, não vai se mover, ok. Mas se nós analisarmos com o microscópio, né? Se a gente olhar ali os átomos, se a gente olhar as moléculas, não está parado. Algo está acontecendo ali, né? Então, um pouco nesse sentido que Blavatsky fala, né? Que tudo está vivo, tudo continua vivo, mesmo que a gente não perceba, mesmo que aparentemente, mesmo que para a nossa vida prática não esteja, mas em essência está. Então, o mundo onde a gente vive e o universo onde o nosso mundo está inserido, né? Porque nós somos os viajantes da galáxia, né? Já pensaram nisso? Porque nós vivemos em uma nave, né? Ela não está parada, né? Parece que está parada. É isso, né? Então, o nosso mundo, por exemplo, para um pensamento prático, para o nosso pensamento prático do dia a dia, nosso mundo está parado, né? Nossa casa fica no mesmo lugar. Isso é para um pensamento prático. Mas a gente sabe que não está. Que nós estamos em uma nave que está andando pela Via Láctea, né? Então, porque o Sol também não está parado, ele está em movimento e o planeta está ali ao redor do Sol, né? E vai indo, né? Vai indo. Então, nós somos viajantes aí do próprio universo. Enfim, então, no pensamento, né, da filosofia esotérica, como a busca é pela essência da existência, é para tentar entender a existência de maneira mais profunda, então a gente tem que transcender um pouco esse pensamento prático do dia a dia. É claro que é útil, né? O pensamento prático do dia a dia é útil para a gente sobreviver, é necessário para a gente chegar aqui hoje, né? Todos se deslocaram até aqui porque seguiram as regras de trânsito, né? E tudo mais. Então, ele é útil e é necessário, mas nós podemos e talvez até devemos nos dar o luxo ou o desafio ou ter a audácia de transcender, né, esse modus operandi, né, esse tipo de pensamento mais corriqueiro, né? Aí agora aqui ela traz um paradoxo aqui, né, um paradoxo, que ela diz assim: somos microcosmos, né, somos o ser humano, né? Ela diz o ser humano é um microcosmo, ou seja, nós somos um mini universo em si, todos nós. Todas as hierarquias existem no ser humano. Então, quando ela fala, né, dos Dian Chohans, dos criadores de mundo, os Lipikas, né, os senhores do karma, a gente logo imagina isso como algo externo, né? Eu sou assim, nossa imaginação, né? A gente imagina algo longe, né? Seres gigantescos, sei lá, não sei o que a gente imagina, né? Seres etéreos, enfim, a gente imagina um monte de coisa. E aí ela traz aqui, né, uma informação que quebra a nossa imaginação, né, a nossa maneira de perceber o mundo. Que ela diz assim: tudo isso está dentro de você. Né? Ou seja, não é algo externo, é algo interno. Poxa, mas como assim, né? Como assim? Deus e tudo mais está dentro de você, né? E aí ela traz, né, uma contradição, porque primeiro ela diz assim: somos microcosmos. Mas, ao mesmo tempo, não tem microcosmo, ela diz, né? Não sei se eu coloquei aqui. Coloquei, né? Então, na verdade, né, em essência, nem existe isso que a gente chama de macrocosmo, ou seja, o grande cosmo e o pequeno cosmo. Porque não tem pequeno e grande, não existe isso de pequeno e grande. Como ela diz, né? O pequeno só existe dessa maneira quando observado pela nossa mente limitada. Então, a nossa mente prática diz, né, esse livro é um livro pequeno, né, mas essa sala é uma sala grande. Então, ok, né, no pensamento prático isso tem sua utilidade. Mas, de fato, em essência, não existe dessa forma. Então, o grande e o pequeno são semelhantes. Eu lembro quando eu estava na escola, né, que a gente estudava o sistema solar e aí estudava os átomos, né, os átomos lá com os prótons, os elétrons circundando lá ao redor do átomo, do núcleo do átomo. Eu ficava olhando assim, gente, isso aí é exatamente igual ao sistema solar, né? Já repararam nisso? Que o sistema solar, né, com uma estrela gigante e os planetinhas ali ao redor, é exatamente igual, não é parecido, é igual ao átomo com os seus elétrons ali, né? É o mesmo sistema. E eu ficava pensando nisso, né? Nossa, será que dentro do átomo não tem
pessoas lá pensando o que há fora, consciências, né? Será que dentro do átomo ali, no elétron, não tem um planetinha com vida? E eles pensando, nossa, o que será que há lá fora, né? Não sei. É difícil para a nossa mente, a nossa mente não acompanha. A gente chega num nível... É por isso que esse estudo, como dizem os mestres de Blavatsky, ele tem que ser gradual e a gente tem que ir assimilando ele como a digestão dos alimentos, né? Gradualmente. Eu sempre digo, né, que um dos significados da palavra religião é reler, ler novamente. Então, a gente vai digerindo isso, vai lendo, vai refletindo, vai conversando, porque realmente a nossa mente não consegue acompanhar isso. Chega um ponto ali que a gente se assusta. Uma vez eu estava com um colega de trabalho, nós estávamos trabalhando no feriado, só eu e ele na empresa, lá fazendo uns projetos urgentes que tinha que entregar. E no trabalho a gente começou a conversar sobre esses assuntos, assim, de maneira leve. E eu olhando para o computador, né, não estava olhando para ele. Né, aí eu nem lembro o que eu falei, mas era algo relacionado a isso, até mais leve do que eu estou falando agora. Assim, não era tão além da imaginação quanto o assunto de hoje. E em algum momento eu vi que ele parou de falar. Quando eu olhei para ele estava pálido. Ele estava completamente pálido. E ele fez um gesto, ele fez assim com a mão e disse, vamos parar por aqui. E eu percebi que ali eu tinha ido além do limite daquele momento dele. Não é que ele não consiga ir além daquilo, mas naquele momento eu assustei ele. Porque eu trouxe a possibilidade de talvez toda a estrutura de pensamento que é a base da vida dele ser desconstruída. E isso é assustador, né? Então, o estudo da teosofia, ele exige também um pouco de coragem, né? E uma grande iniciativa de desapego, né? A gente tem que desapegar de tudo que a gente acredita que entende por ser a nossa realidade e o que somos nós mesmos. A quarta ideia básica, ela traz um princípio hermético bem conhecido, eu acredito que todos aqui, né, são estudantes, já tiveram contato com ele, que é assim, né, o que é interno é como é externo, o que é acima é como está abaixo, né? Todo mundo já ouviu esse princípio, né? Então ela diz assim, que o grande, assim como o pequeno, né? O acima, assim como o abaixo, uma vida e uma lei. O que atua é o único. Aí, novamente, né? Nada é interno, nada é externo, nada é alto, nada é baixo. Ela fica martelando as mesmas ideias, né? O que eu percebo que Blavatsky faz, isso a gente faz em sala de aula também, eu sou professor, a gente faz muito isso. A gente traz o mesmo assunto de diferentes maneiras. Né? Porque às vezes é um assunto difícil de assimilar, então a gente traz em doses homeopáticas. Você trabalha com o aluno uma vez, o aluno diz, entendi, mas no outro dia ele já esqueceu. E daí você traz novamente o mesmo assunto, só que de uma outra maneira, com uma outra atividade, com uma outra dinâmica, em outras palavras. E eu noto que Blavatsky faz muito isso. Então, é algo tão difícil para a gente assimilar, principalmente para nós ocidentais, não que os orientais sejam mais capacitados, não é isso, mas é que o que ela está trazendo aqui está mais próximo do que eles já viram desde a infância, nas religiões deles e tudo mais, né? E mais diferente do que a gente foi doutrinado, né? Treinado a pensar. E agora, então, o tópico que eu trago para finalizar minha apresentação, mais 3 proposições fundamentais, que a gente vai ver que, novamente, o assunto vai se repetindo, né? Então, essas 3 proposições não são tão diferentes do que a gente falou até agora. Um princípio onipresente. Isso aqui é o mais próximo, né, do que Blavatsky chama de Deus, né? Mais um não ser, como ela diz, né? Um princípio onipresente, eterno, sem limites e imutável, sobre o qual toda especulação é... escrevi errado, desculpem, digitei rapidinho para vir para cá. É impossível, porque transcende o poder da concepção humana, né? Então, novamente, toda especulação sobre o que a gente está falando aqui, né? Claro, nós estamos em doses homeopáticas tentando assimilar, mas
toda a especulação que nós pudermos fazer de maneira oral, de maneira escrita, não é suficiente. Então a gente volta ao que eu falei lá no início, né? A teosofia, ela é autorrevelada. A gente pode compreender ela, né? Está na nossa capacidade de compreender ela, porque afinal nós somos, né, a natureza, nós temos a natureza de Buda em nós. Nós temos a natureza iluminada em nós. Mas isso não é algo que uma pessoa possa passar para outra. Uma vez que alguém tenha atingido essa percepção mais profunda, mais real, ela pode falar sobre isso, claro, e obviamente vai ser um ser que vai influenciar todos ao seu redor e com certeza acelerar o processo de todos ao seu redor, com certeza. Mas não é algo que pode ser entregue, né? Não pode ser dado, assim, porque não é que a pessoa não queira, mas é que não tem como, né? Então, um exemplo que o nosso irmão Raul Branco, né, ele trouxe, e eu achei incrível, né? Por exemplo, nós podemos falar aqui a noite toda, ou mais de uma noite, sobre o perfume de uma flor, ou o sabor de uma fruta, né? O sabor de uma maçã. A gente pode ficar a noite toda falando sobre isso aqui, né? Então, a maçã, né, ela é refrescante, né, é molhadinha, a casca é mais durinha, dentro é mais macio, né? Eu posso ficar aqui descrevendo, posso desenvolver uma tese de doutorado sobre isso, né? 300 páginas. Mas agora a pergunta: para quem nunca comeu uma maçã, essa tese é o suficiente? Então aí a gente começa a entender, né? Então o Raul Branco, ele fala, né, que esse é o, digamos assim, o dilema ou até o drama dos grandes místicos. Porque eles têm a experiência e eles querem compartilhar. Mas não tem como, por mais que eles falem, né, por mais que eles nos auxiliem, né, a buscar essa percepção, cabe a cada um ter essa percepção, né? Cabe a cada um ir lá e comer a fruta, cheirar a flor, né? Outro exemplo que ele traz, né, ele diz que os grandes místicos são como pessoas que enxergam, ou que passaram a enxergar. Aí tem referência até à própria alegoria da caverna de Platão, né? É uma pessoa que começou a enxergar, mas ela nasceu no lugar onde todos são cegos, né? Cegos de nascença. Então, nós nunca vimos, nós nunca saímos da caverna. Então, por mais que quem saiu da caverna consiga voltar e falar para nós como é, a gente só vai conseguir ter a noção real quando a gente fizer o mesmo, né? Enfim, são dilemas, né? São dilemas, mas são importantes da gente refletir sobre eles. E as duas outras proposições são: então, a eternidade do universo, periodicamente, cenários de universos inumeráveis, manifestando-se e desaparecendo incessantemente. Isso aqui é outra coisa que vai além da nossa imaginação, porque nós temos um pensamento, de maneira geral, linear, né? Nós estamos acostumados a pensar em início, meio e fim. Tudo que a gente faz, né? A gente vai fazer um curso de graduação, a gente pensa em início, meio e fim. A gente costuma colocar as coisas em categorias, em caixas, né? Então, vou começar a leitura de um livro, então, início, meio e fim. A gente pensa tudo dessa maneira. Mas, por exemplo, usando esse próprio exemplo da educação, né? Já que eu mencionei. Ok, uma leitura de um livro tem início, meio e fim. Um curso, né? Vou fazer um curso de graduação, um curso técnico, ou, enfim, tem início, meio e fim. Mas será que o meu aprendizado tem início, meio e fim? Será que eu vou aprender só na sala de aula? Será que eu vou aprender só quando eu estou lendo o livro? Será que eu não vou ler o livro hoje e, de repente, daqui a 2 anos, vai acontecer alguma coisa que eu vou ter um insight e vou lembrar do que eu li 2 anos atrás? Comigo acontece muito isso. Às vezes acontece algo que me remete a algo que eu li 10 anos atrás e eu fico com aquele assunto dias, às vezes semanas, né, remoendo, digerindo, assimilando, né? Então,
para nós, para nossa mente, é muito difícil assimilar o conceito de eternidade. A gente está acostumado com as coisas iniciando e terminando. Mas a natureza não funciona assim, né? Dizem que para os orientais é muito difícil eles dizerem, porque eles têm essa visão de ciclos, né? Então eles têm essa visão de ciclos. Quando termina um ciclo, começa outro ciclo. E assim funciona o nosso processo de reencarnação, né? Inclusive. Então, por exemplo, a vida de uma flor, né? Dizem que é muito difícil para eles dizerem quando começa a vida da flor. Porque quando começa? É quando caiu a semente? É quando ela foi cultivada na terra? É quando brotou a semente? É quando desabrochou? É quando, né, que começa? Porque meio que não começa, é um ciclo, né? Ela nasce, ela morre, aí tem a semente, aí nasce, morre, tem a semente, nasce, morre, tem a semente, e assim por diante, né? Então, não cessa. E eu ouvi certa vez do Marcelo Gleiser, né, que é um astrofísico brasileiro, ele é ateu, inclusive, mas recentemente ganhou um prêmio Nobel de espiritualidade, né, prêmio Nobel sobre espiritualidade, se eu não me engano. Mas ele é ateu, como assim, né? Porque espiritualidade vai além de crença, né? E ele diz, né, que há modelos que pensam o nosso universo não como surgiu no Big Bang e vai desaparecer, né? Há modelos que pensam que o Big Bang foi o início de uma manifestação de um universo cíclico, né? Então isso não é unânime no meio acadêmico, né? Mas há esse modelo, há essa possibilidade. Entre todas as possibilidades que a academia tem para explicar a existência, né? Para explicar o nosso universo, há essa possibilidade em aberto, né? De que o Big Bang, que não foi uma explosão, como a gente entende, foi uma expansão, né? Então toda a matéria do universo estava ali, em um único ponto, como uma mola comprimida. E depois ela expande, né? A matéria já estava ali. Eu lembro de uma citação de um mestre de Blavatsky, nas cartas, que ele diz assim: vocês querem compreender a eternidade? Pensem na matéria. A matéria é eterna. A matéria não pode ser destruída. Vocês já pararam para pensar sobre isso? A matéria sempre existiu. O nosso universo teve a mesma quantidade de matéria sempre. Mesmo no Big Bang, mesmo antes do Big Bang, a matéria já estava ali, estava comprimida, mas estava ali, né? A gente aprende na escola isso, né? Na natureza, nada se cria e nada se destrói, tudo se transforma. Porque você não tem como destruir algo, você não tem como destruir matéria. Eu posso tacar fogo, né, no livro, nos papéis aqui, mas ele vai virar outra coisa, vai se transformar em outra coisa. Eu vou fazer uma cremação de um corpo, mas ele vira outra coisa na natureza, né? Então ele se transforma, mas não é destruído, certo? Então, o mestre salienta isso, né? Vocês têm dificuldade em conceber a eternidade? Pensem na matéria, a matéria é eterna. Se a matéria é eterna, por que o resto é finito? Então, voltando, né, ao modelo que o Marcelo Gleiser comenta nesse vídeo, ele é exatamente o que os hindus falam e o que a doutrina secreta fala, que é embasada nessa literatura, né, sobre os manvantras e os pralayas, que são os ciclos de existência, né? Então, o que a literatura de Blavatsky diz? Que é a mesma coisa que os Vedas, né, dizem, que o universo é cíclico. Então, há um momento de expansão, de manifestação, que segue um momento de recolhimento, eu não sei que termo usar, né? Mas recolhimento, de não existência, digamos, mas continua existindo, né? Só que está tudo recolhido em si mesmo, e depois, né, que é chamado de pralaya, em sânscrito, né? E depois se manifesta novamente. Então vejam que há um modelo acadêmico que diz exatamente a mesma coisa que os Vedas dizem, que a doutrina secreta diz, né? Então, talvez não seja algo tão absurdo assim, né? Embora seja muito difícil para a gente imaginar, porque daí cai naquilo, né? Quando que começou? Não começou. Não começou. Mas como assim, né? Mas teve que ter um início. Não tem, porque também não tem. Aí, claro, aí a gente já começa a se perder, né? Porque o tempo também não existe, né?
Isso nem é um conceito teosófico, é um conceito científico, né? O tempo não existe, o tempo é a maneira como a gente observa o movimento das coisas, a nossa mente interpreta o tempo, né? Mas na doutrina secreta tem, né, uma citação de um mestre que ele diz assim: o que é o tempo, senão a percepção da consciência sobre eu não lembro as palavras exatas, né? Mas tipo, sobre as coisas que estão se modificando, né? Sobre a matéria se modificando. A matéria sempre existe e está sempre se modificando. E a gente observa isso e aí a gente entende, né? Antes era assim, depois é assim. Mas é só uma coisa que está acontecendo o tempo todo. E a nossa consciência está observando o tempo todo. A nossa consciência está sempre presente. Não sempre nesse corpo, obviamente, né? Mas está sempre presente. E a matéria está sempre se modificando. E daí a gente fica interpretando da maneira que a gente consegue, né? E por último, a identidade fundamental de todas as almas com a alma suprema universal. Sendo esta a última, um aspecto da raiz desconhecida. E a peregrinação obrigatória de todas as almas através do ciclo de reencarnações, né? Então, na verdade, ela traz vários assuntos aqui em um só, né? Mas eu vou resumir. Então, há uma correlação direta entre as nossas almas, digamos, né? E a nossa própria existência com essa coisa suprema que a gente não consegue nem definir, com essa coisa única, com essa vida única, né? Nós somos seres, eu costumo dizer bastante isso, né? Nós somos seres em simbiose. Nós estamos agora no mesmo ambiente aqui, nós estamos até respirando o mesmo ar. A pandemia nos mostrou isso. A gente não podia, tinha algo perigoso, a gente não podia nem sair de casa. Porque nós não estamos isolados, propriamente dito, né? A gente respira o mesmo oxigênio, gente. Então, nós somos seres em simbiose. É como se a gente pensar ali no cardume de peixes no mar, né? Eles estão separados, mas, cara, eles estão na mesma água. Né? Tem até uma inteligência coletiva deles, inclusive, né? Se a gente olhar eles se movendo, um cardume de peixes, né? A gente vê que tem até uma consciência coletiva. Os pássaros, um bando de pássaros, a mesma coisa. E os seres humanos, a mesma coisa, né? Muitas vezes a gente vê isso, inclusive, em momentos, né, que todo mundo age da mesma maneira, né? Em momentos de euforia. Nós temos até essa consciência coletiva que nos conduz. Mas, para finalizar, algo que a gente pode pensar bastante é sobre essa correlação direta da nossa alma ou da alma suprema com a nossa vida aqui, né? Então, remetendo ao que eu falei no início, como Blavatsky nos apresenta, né? Então, o pensamento teosófico ele é não dualista, ele é monista. Não há essa coisa de matéria e espírito. Existe como aspectos diferentes, né? Blavatsky diz que a matéria é o espírito condensado, o espírito é a matéria rarefeita. Mas há uma correlação direta. Então não existe essa coisa de sagrado e profano. Toda a nossa vida é sagrada, toda a vida é sagrada, né? Tudo que a gente faz é sagrado. O Blavatsky diz, né, que um ser consciente, ele pode estar na prisão, por exemplo, que ele continua trabalhando pela causa. Ela fala isso, né? Ou seja, a gente pode a qualquer momento, eu posso estar fazendo uma coisa banal, eu posso estar no supermercado fazendo minhas compras e eu posso estar ali em meditação. Eu posso estar ali contribuindo para o meu aprimoramento e para as pessoas que estão ao meu redor também, né? Então, nenhum momento é banal e nada é profano. No pensamento teosófico, tudo faz parte de uma única vida, única existência, que é sagrada. E cabe a nós aproveitar da melhor maneira possível. Obrigado pela atenção de todos. Estou aberto a perguntas.